Automatizei meu trabalho por 5 anos. Ninguém percebeu, até aquela terça-feira. Me demitiram e contrataram 3 pessoas. Nenhuma fez o que meu robô fazia. Às 14 horas e 32 minutos de uma terça-feira, meu mundo quase acabou por causa de uma vírgula. Eu estava deitado no meu sofá, a 3 metros do meu computador, lendo um livro sobre arquitetura brutalista soviética. O computador estava ligado. A tela mostrava uma planilha de Excel sendo preenchida numa velocidade sobre-humana. Linha após linha, célula após célula, dados financeiros críticos estavam sendo processados, validados e enviados para o servidor central da empresa. Eu não tocava no teclado há 6 horas. Na verdade, eu não trabalhava de verdade, há 5 anos. Meu cargo oficial era analista sênior de integração de dados. Salário, R$ 12.000 por mês, mais benefícios. Minha função descrita em contrato era processar manualmente a migração de dados legados de notas fiscais de sistemas antigos para o novo ERP da empresa. A estimativa da gerência era que eu levaria 8 horas por dia, 5 dias por semana, para processar cerca de 400 registros diários. O que eles não sabiam é que eu terminei o trabalho de 5 anos, na minha segunda semana. Durante meia década, eu fui um fantasma. Eu recebi promoções. Recebi elogios pela minha consistência impecável e atenção aos detalhes. Fui chamado de funcionário modelo. Enquanto eles elogiavam minha ética de trabalho, eu estava zerando minha biblioteca da Steam. Eu aprendi a tocar piano. Eu fiz um mestrado. Eu viajei. Tudo isso financiado por um script em Python de 400 linhas que eu apelidei de Golem. Mas naquela terça-feira, a notificação do Slack não era um elogio. Era uma mensagem do novo diretor de tecnologia. O otimizador. O homem que foi contratado para cortar gordura. Precisamos conversar. O log de auditoria do seu terminal mostra um padrão de input impossível para um ser humano. Passe na minha sala. Agora. O sangue drenou do meu rosto. Eu olhei para o script rodando na tela. Ele tinha travado num loop de erro na linha 342. Eu não tinha apenas sido pego. Eu tinha sido pego fraudando a realidade corporativa. E a história que eu vou contar agora não é sobre preguiça. É sobre a linha tênue entre a genialidade e o crime. É sobre o que acontece quando você percebe que o trabalho duro é uma mentira que contaram para nos manter ocupados. Bem-vindos à minha confissão. Vamos voltar 5 anos. O ano era 2019. Eu tinha acabado de ser contratado pela Logística Nexus, uma gigante do transporte que tinha tanto dinheiro quanto ineficiência. Minha contratação foi celebrada como a solução para o problema do legado. A Nexus tinha acabado de comprar 3 concorrentes menores. Cada uma dessas empresas usava um sistema diferente para registrar notas fiscais e manifestos de carga. Uma usava um banco de dados SQL antigo, outra usava planilhas de Excel caóticas e a terceira, acreditem se quiser, usava um sistema baseado em mainframe de tela verde, acessado via terminal, que parecia ter sido programado durante a Guerra Fria. Meu chefe na época era o Cláudio. O tipo de gerente intermediário que sobreviveu a 3 fusões apenas balançando a cabeça e dizendo sim. Ele parou na minha mesa, soltou uma pilha de papéis e apontou para 2 monitores. A situação é a seguinte: o novo sistema SAP entra no ar em 2025. Até lá, precisamos pegar os dados dessas 3 telas, validar se o CNPJ bate com a Receita Federal, e digitar manualmente no sistema novo. É um trabalho de louco, eu sei. Mas precisamos de precisão. O último cara errava muito. Se você fizer 50 por hora, estamos felizes. Eu olhei para aquilo. Era o inferno digital. O processo era copiar o número da nota na tela, colar no site da Receita Federal, na tela B verificar o status. Se ok, copiar os dados para a tela C, o sistema novo. Clicar em salvar. Repetir. 400 vezes por dia. Pelo resto da minha vida. Nas primeiras 2 semanas, eu tentei. Juro que tentei. Meus dedos doíam. Meu túnel do carpo começou a formigar.
Meus olhos ardiam por causa da taxa de atualização baixa dos monitores velhos. Mas o pior não era dor física. Era dor intelectual. Eu sou formado em ciência da computação. Eu sei como processadores funcionam. Eu sei que, dentro daquela máquina na minha frente, existia um processador capaz de realizar bilhões de operações por segundo. E ali estava eu, um ser biológico, usando meus dedos de carne e osso para agir como uma ponte lenta e falha entre dois softwares que poderiam conversar entre si em milissegundos se alguém tivesse se dado ao trabalho de escrever uma API. Eu não estava trabalhando. Eu estava sendo um middleware humano. A epifania veio na terceira semana. Eu percebi que os sistemas não tinham APIs públicas. A segurança era paranoica. Eu não podia acessar o banco de dados diretamente. Mas, eu podia ver a tela. E se eu podia ver, eu podia automatizar. Comecei a estudar uma biblioteca em Python chamada PeltoGui e outra chamada Selenium. Para quem não é da área técnica, vou explicar. Essas ferramentas permitem que você programe o computador para fingir que é um humano. O script pode controlar o mouse, clicar em coordenadas específicas da tela, digitar teclas e até ler o que está escrito na tela usando reconhecimento óptico de caracteres. Eu passei o fim de semana inteiro codando. Não dormi. Comi pizza fria e bebi 3 litros de energético. Eu estava obcecado. Eu medi a distância exata em pixels entre o campo CNPJ e o botão consultar. Eu cronometrei o tempo de carregamento do site da Receita para inserir um atraso de segurança no código. Na segunda-feira de manhã, eu cheguei no escritório com um pendrive no bolso. Parecia que eu estava carregando uma arma nuclear. Esperei o Cláudio sair para o almoço. Abri o terminal. O cursor piscava. Executei o script. Minhas mãos pairaram sobre o teclado, sem tocar em nada, prontas para abortar a missão se algo desse errado, como o mouse clicar em deletar tudo por engano. A mágica aconteceu. O cursor do mouse ganhou vida própria. Ele deslizou suavemente até a tela, selecionou o texto. Ctrl mais C invisível. Foi para a tela B, Ctrl mais V clicou. O script identificou a resposta da receita. Foi para a tela C. Preencheu os campos. Salvou. Tudo isso em 4 segundos. Eu levava 2 minutos para fazer o mesmo ciclo. Eu assisti, hipnotizado, enquanto o Golem fazia o trabalho de 1 hora em 5 minutos. Era perfeito. Era preciso. Era incansável. Naquele momento, eu tive 2 sentimentos simultâneos e contraditórios. O primeiro foi um êxtase de poder absoluto. Eu tinha dobrado a máquina à minha vontade. O segundo foi um terror profundo. Se o Cláudio visse isso, ele não me daria um aumento. Ele me demitiria e colocaria o script no meu lugar. Ou pior, ele pegaria o script, demitiria o departamento inteiro e ganharia o bônus. Eu parei o script. Respirei fundo. E tomei a decisão que definiria os próximos 5 anos da minha vida. Eu não contaria a ninguém. Automatizar o trabalho foi a parte fácil. A parte difícil foi automatizar a humanidade do trabalho. Se eu deixasse o script rodar na velocidade máxima, eu terminaria o trabalho da semana na segunda-feira ao meio-dia. E isso levantaria suspeitas. O sistema de logs da empresa mostraria um funcionário que processa uma nota fiscal a cada 3 segundos, sem pausas para banheiro, café ou respiro. Ninguém é tão eficiente. A eficiência perfeita é suspeita. Então, eu comecei a trabalhar na versão 2.0 do Golem. O objetivo agora não era velocidade. Era camuflagem. Eu introduzia imperfeição artificial. Programei a função de pausa com variáveis aleatórias. O script não clicava mais instantaneamente. Ele hesitava. Às vezes, ele demorava 45 segundos entre uma nota e outra. Às vezes, 2 minutos, simulando uma ida ao banheiro. Eu programei erros de digitação intencionais. O script digitava um número errado, percebia o erro usando verificação de checksum, apagava com o backspace e digitava o correto. Isso gerava logs de teclas deletadas. Isso parecia humano.
Eu calibrei o Golem para entregar exatamente 15% a mais de produtividade que a média da equipe. Se a média era 400 notas, o Golem fazia 460. Isso me colocava na zona dourada, produtivo o suficiente para ser elogiado e considerado confiável, mas não produtivo o suficiente para ser promovido para um cargo de gestão onde eu teria que parar de fazer o trabalho operacional e, consequentemente, parar de usar o script. Eu queria ser o soldado raso perfeito. Invisível. Essencial. Esquecível. 3 meses depois, a pandemia de 2020 atingiu o mundo. A empresa mandou todos para o home office. Para o mundo, foi uma tragédia. Para mim, foi o bilhete dourado. No escritório, eu ainda tinha que fingir estar ocupado. Eu deixava o script rodando e ficava encarando a tela com uma expressão concentrada, ou alternava janelas quando alguém passava. Era exaustivo fingir trabalhar. Mas em casa? Em casa não havia olhos nas minhas costas. Minha rotina se transformou em algo surreal. Acordava às 8h50. Ligava o computador da empresa. Logava na VPN. Abria o Slack e dava um bom dia pessoal, bora para mais um dia. Abria o terminal e digitava Python Golem _v4 final.py. O script começava a trabalhar. Eu ia fazer café. Um café de verdade, moído na hora. Preparava um café da manhã completo. Ia para a academia. Voltava. O computador continuava lá, clique. Digite. Salve. Aguarde. Clique. O Golem não reclamava. Não tinha dor nas costas. Não ficava entediado. Ao meio-dia, eu parava o script para simular o horário de almoço. Às 13 horas, ligava de novo. E ia jogar videogame, estudar ou ler. Vocês podem achar que eu virei um vagabundo preguiçoso. Mas a verdade é que o tédio é perigoso. Quando você tem 8 horas livres por dia e um salário garantido, você precisa ocupar a mente ou enlouquece. Eu usei esse tempo para me tornar o profissional que eles achavam que eu era. Eu estudei arquitetura de nuvem. Tirei certificações da AWS, Azure e Google Cloud. Aprendi russo e Go. Estudei piano clássico. Li Dostoiévski e Tolstói. Eu me tornei uma pessoa melhor, mais culta e tecnicamente mais avançada, tudo porque eu me recusei a fazer o trabalho de um robô. Eu terceirizei minha mediocridade para o meu computador. Mas, como todo crime perfeito, o problema não é o ato. É a manutenção da mentira. O Golem precisava de manutenção. Os sistemas da empresa mudavam. Um botão mudava de lugar na tela por causa de uma atualização do Windows. O script quebrava. O site da Receita colocava um captcha novo? Pânico total. Eu vivia numa constante tensão de suporte técnico de emergência. Eu tinha alarmes no meu celular conectados ao script. Se o Golem encontrasse um erro que não soubesse resolver, ele me mandava um Telegram, erro crítico na linha 40. Intervenção humana necessária. Eu podia estar no mercado, no banho ou num encontro. Se o alarme tocasse, eu tinha 5 minutos para correr para o computador e assumir o controle manual antes que alguém percebesse que o fluxo de trabalho parou. Eu era o mestre do Golem, mas também era escravo dele. E então, a Era de Ouro começou a ruir. Não foi por causa de um erro técnico. Foi por causa de uma pessoa. A empresa foi vendida novamente. E a nova gestão trouxe uma nova filosofia, microgerenciamento baseado em dados. Eles instalaram um software chamado Sentinela. Um rastreador de atividade. Ele não media apenas entregas. Ele media movimentos do mouse, cliques por minuto e capturava capturas de tela aleatoriamente a cada 10 ou 15 minutos para garantir que você estava na frente do computador. O Golem conseguia simular cliques. Mas o Golem não conseguia ver quando o Sentinela ia tirar um print da tela. Se o Sentinela tirasse um print e mostrasse um terminal de comando rodando o código Python em vez da tela do SAP, eu estaria morto. Eu precisei evoluir. Eu precisei criar a máquina fantasma. Eu configurei uma máquina virtual oculta dentro do meu PC.
O script rodava dentro dessa VM, fazendo o trabalho real. Mas na minha tela principal, a que o sentinela monitorava, eu criei um outro script. Um script de teatro. Ele ficava abrindo e fechando e-mails, rolando PDFs aleatoriamente e movendo o mouse de forma errática, apenas para gerar mapas de calor para o software de espionagem. Eu tinha construído uma Matrix dentro da Matrix. Uma simulação de trabalho para enganar o software de monitoramento, enquanto outro software fazia o trabalho real no fundo. Eu estava jogando xadrez 4D contra o departamento de RH. E eu estava ganhando. Até a terça-feira passada. O meu script, o Golem, usava uma função de aleatoriedade simples, random.unifor. Isso significa que, estatisticamente, a minha produtividade ao longo de um ano não parecia uma montanha natural. Parecia um bloco de concreto retangular. Eu era consistente demais. Nenhum humano mantém o mesmo ritmo exato às 9 da manhã de uma segunda-feira e às 17 horas de uma sexta-feira. Ninguém é imune a uma dor de cabeça, a uma noite mal dormida ou a um término de namoro. Ninguém, exceto uma máquina. Roberto, o otimizador, não sabia o que eu estava fazendo. Mas ele sabia que os números mentiam. Entrei na sala dele. Ele girou o monitor na minha direção. Não havia gritos. Apenas um gráfico projetado na tela. Era o meu gráfico de input de dados comparado ao resto da equipe. A linha dos meus colegas parecia um eletrocardiograma, picos e vales. A minha linha era reta. Uma linha plana. Como um paciente morto. Explique isso, Marcos. Eu analisei os logs de keystrokes, toques no teclado. Você mantém uma média de 180 toques por minuto, com variação de erro inferior a 0,5%, durante 4 anos. Nem datilógrafos de tribunal conseguem essa consistência. Meu cérebro disparou. Eu tinha 3 opções: confessar e implorar misericórdia. Dizer que sou um ciborgue. Mentir com a audácia de um sociopata. Escolhi a opção 3. Eu entro num estado de fluxo, Roberto. Eu uso técnicas de Pomodoro e meditação. Eu bloqueio todas as distrações. Quando eu sento para trabalhar, eu viro uma máquina. É disciplina. Roberto sorriu. Aquele sorriso de tubarão que sente cheiro de sangue na água. Disciplina. Interessante. Sabe o que eu acho? Eu acho que você está terceirizando o seu trabalho. Eu acho que você está pagando alguém na Índia ou nas Filipinas para logar com sua credencial e fazer o trabalho por você. Isso é uma violação gravíssima de segurança de dados. Eu quase ri de alívio. Ele não suspeitava de um script. Ele suspeitava de outro humano. A mente dele não conseguia conceber que eu tivesse a capacidade técnica de automatizar aquilo, porque meu cargo era apenas analista de dados. A arrogância dele jogou a meu favor. Eu jamais faria isso, Roberto. Meus acessos são via token físico. Sou eu. Ótimo. Então você não se importará de provar. Amanhã, às 14 horas, teremos uma auditoria ao vivo. Eu, você e o CEO. Vou colocar um lote de 500 notas fiscais complexas na sua fila. Quero ver você processar isso em tempo real, compartilhando sua tela. Quero ver essa sua disciplina em ação. Se você mantiver o ritmo, te dou uma promoção. Se não, chamamos o jurídico. Ele marcou o dia do juízo. Saí da sala sentindo minhas pernas tremerem. Eu não sei digitar 180 toques por minuto. Eu digito, no máximo, 60, e com erros. Se eu tentasse fazer aquilo manualmente, eu seria exposto em 5 minutos. Mas se eu usasse o script, como? O Golem controla o mouse. Se eu compartilhar a tela numa chamada de vídeo, todos verão o mouse se mexendo sozinho, clicando em botões numa velocidade inumana, enquanto minhas mãos estão visíveis na câmera. Seria como um mágico fazendo um truque com as mandas transparentes. Eu tinha 24 horas para reescrever 5 anos de código. Eu precisava que o Golem parasse de usar a interface gráfica, o mouse e a tela, e passasse a operar nas sombras.
Eu precisava hackear o sistema da minha própria empresa para inserir os dados diretamente no backing, enquanto eu fingia digitar na frente. Fui para casa e comecei a Operação Ilusionista. O desafio era técnico e teatral. Eu não podia usar o Peltogui que mexe o mouse. Eu precisava descobrir como o sistema da empresa enviava os dados para o servidor. Abri o navegador. Apertei F12, Ferramentas de desenvolvedor. Fui na aba Network. Comecei a preencher uma nota fiscal manualmente e analisei o tráfego de rede. Lá estava. Uma requisição post HTTP. O formulário da web não passava de uma casca bonita. Quando eu clicava em salvar, o navegador enviava um pacote JSON oculto para um endpoint da API interna. Se eu conseguisse replicar esse pacote JSON, eu poderia enviar os dados diretamente para o servidor, sem nunca tocar no mouse, sem nunca abrir a tela do sistema. Mas havia um problema: o token de autenticação CSRF. O sistema gerava um código de segurança novo a cada 10 segundos para evitar exatamente o que eu estava tentando fazer. Se eu enviasse o pacote sem o token atualizado, o servidor rejeitaria e alertaria a segurança. Eram 3 da manhã. Meus olhos ardiam. Eu precisava criar um script que lesse o token de segurança da tela do navegador em tempo real, sem que ninguém visse. Capturaria o que eu estava fingindo digitar. Interceptaria o envio. E enviaria o pacote de dados perfeito gerado pelo computador, ignorando o que eu estava digitando de verdade. Eu estava construindo um keylogger reverso. Basicamente, eu ia digitar qualquer lixo no teclado, letras aleatórias, para parecer ocupado na câmera. O meu script, rodando invisível no fundo, detectaria que eu apertei Enter, pegaria os dados corretos de uma planilha Excel oculta, e dispararia para o servidor. Era a dublagem digital. Meus dedos se mexiam, mas a voz era do computador. Às 6 horas da manhã, o código compilou. Chamei de o ventríloco. Fiz um teste. Digitei batata batata no campo de valor fiscal. Apertei Enter. Fui conferir no banco de dados. O registro mostrava valor fiscal R$ 15.430. Funcionou. O sistema ignorou minha digitação humana falha e aceitou a injeção de dados perfeita do script. Eu estava pronto. Ou pelo menos, achava que estava. 14 horas. A chamada começou. Roberto não perdeu tempo. Compartilhe sua tela, Marcos. O lote 404 está na sua fila. Pode começar. Compartilhei a tela. Respirei fundo. Ativei o script ventríloco com um atalho de teclado oculto. Comecei a atuar. Meus dedos voavam sobre o teclado mecânico. Clac, clac, clac. Eu estava digitando pura gibberish. Letras aleatórias. Mas o script interceptava o input visual no navegador e preenchia os campos instantaneamente com os dados corretos, milissegundos antes do olho humano perceber. Para quem assistia, parecia mágica. Os campos se preenchiam na velocidade da luz. O CEO falou, impressionado, meu Deus! Ele é rápido mesmo. Nunca vi alguém usar o Tab e o Enter nessa velocidade. Eu estava suando bicas. Estava processando uma nota a cada 4 segundos. 10 notas. 20 notas. 50 notas. O plano estava funcionando. Roberto estava franzindo a testa, confuso. Ele olhava para os logs em tempo real e via que a origem do IP era a minha máquina. Não havia indiano, não havia acesso remoto. Era eu. Mas então, a arrogância da tecnologia me traiu. Lembra que eu disse que a empresa tinha sistemas legados? O lote 404 tinha uma pegadinha. No meio das notas fiscais normais, padrão A, havia uma nota fiscal de exportação internacional, padrão B. Notas internacionais exigiam um campo extra, taxa cambial. O meu script antigo, o Golem, sabia lidar com isso. Mas o ventríloco? Eu escrevi o ventríloco em 6 horas, sem dormir, à base de cafeína e pânico. Eu esqueci de programar a exceção para notas internacionais. Nota número 87.
Apareceu na tela, exportação para a China. Eu vi. Meus olhos viram. Meu cérebro viu. Mas meus dedos estavam apenas atuando. Eu apertei Enter por reflexo muscular. O script tentou injetar o pacote de dados padrão, nacional, num formulário que esperava dados internacionais. O servidor não rejeitou. O servidor não deu erro. O servidor da Nexus, rodando um código legado cheio de bugs, tentou forçar o encaixe dos dados. Na tela compartilhada, ao vivo para o CTO e o CEO, o sistema vomitou um erro de banco de dados cru. Error. SQL injection detected deadline 40. Data mismatch. Value R$5.000, cannot be inserted into column exchange underline rate. E logo abaixo, a linha fatal que me condenou. O log de depuração do meu próprio script, que eu esqueci de desativar no modo de produção, apareceu impresso no console do navegador. Debug, ventriloquo underline script underline v1.py injecting payload. O silêncio na chamada durou 5 segundos. 5 segundos que duraram 5 eras glaciais. Roberto inclinou a cabeça para perto da câmera. Leu o texto. Sorriu. Ventríloco script. Marcos, você quer nos explicar por que o seu navegador está rodando um script de injeção Python em vez de você estar digitando? Eu parei de digitar. Olhei para a câmera. Não havia mais mentiras. Não havia mais gráfico de Gauss. Havia apenas eu, um programador preguiçoso, e eles, os donos do capital. Porque, se eu tivesse que digitar isso manualmente, Roberto, eu teria me matado em 2019. Conclusão: o rescaldo e a liberdade. Fui demitido antes da chamada terminar. Justa causa: violação de propriedade intelectual, sabotagem de sistema, e mais meia dúzia de termos jurídicos. Eles ameaçaram me processar por fraude. Mas aqui está a parte irônica: eles não processaram. Por quê? Porque na semana seguinte à minha saída, eles contrataram 3 pessoas para me substituir. Essas 3 pessoas, juntas, produziam 60% do que eu produzia sozinho, ou melhor, do que o Golem produzia. A taxa de erro subiu para 12%. O faturamento atrasou. A logística Nexus percebeu que, ao me processar, eles teriam que admitir publicamente que um único script feito em casa era mais competente que todo o departamento de TI deles. Seria uma vergonha para os acionistas. Eles engavetaram o caso. Roberto declarou vitória. Eliminamos a fraude, disse ele no LinkedIn. Mas 6 meses depois, o sistema novo da SAP entrou em colapso na migração de dados porque os dados inseridos manualmente pelos humanos estavam cheios de erros de digitação. O prejuízo foi milionário. Roberto foi convidado a se retirar. Hoje, eu trabalho como consultor de automação. Ironia do destino? Talvez. Empresas me contratam para encontrar gargalos. Eu entro, vejo pessoas fazendo trabalhos repetitivos que matam a alma, e escrevo scripts para elas. Mas eu tenho uma regra: eu sempre conto para o chefe. E eu cobro caro por isso. A minha preguiça não era um vício. Era um sinal. Se um trabalho pode ser feito por um script de 400 linhas enquanto você joga videogame, esse trabalho não deveria existir para um humano. Olhe para a sua tela agora. Quantas vezes você copiou e colou algo hoje? Quantas vezes você clicou nos mesmos botões, na mesma ordem, como um macaco treinado? Existe um fantasma na sua máquina esperando para ser libertado? Ou você tem medo de descobrir que, na verdade, você é o robô? Se essa história te fez olhar para o seu teclado com desconfiança, ou se você também tem um script secreto que garante o seu salário, deixe nos comentários a hashtag preguiça produtiva. Mas use uma conta anônima, por favor. O Roberto pode estar lendo. Se você gostou desse mergulho no submundo da automação, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Valeu pela audiência. Até a próxima, e lembrem-se, se uma máquina pode fazer seu trabalho melhor que você, talvez você devesse estar fazendo outra coisa. Tchau!